como me conectar com o meu cliente, né? Porque para que a gente venda mais, né? Para que nosso negócio destrave, eu preciso entrar em conexão com o meu cliente. E como me conectar com o meu cliente? Através das dores que ele sente, né? Através dos sonhos que ele tem. Né? Por isso que eu tive esse impacto todo quando eu tive o contato com o filme Segredo, porque o documentário, o filme, ele tinha um remédio de uma dor que eu tinha, né? Que eu achava que a vida era difícil demais, eu ia ter que trabalhar horrores dia e noite para conseguir conquistar o que eu tanto queria, realizar meus sonhos, né? Então esse documentário trouxe para mim, mostrou para mim que tinha ali o remédio, né? Então, como você se conectar com o seu cliente, você precisa pesquisar a dor do seu cliente. Primeiro é o benefício que o seu produto que você vende fornece, né? Aqui eu tenho algumas pessoas já deixaram na caixinha alguns negócios. Tem dono de padaria, dona de loja descartável, sorveteria, bolo, né? Então, assim, cada negócio desse, né, ele cura uma dor de um cliente, né? Eu tenho uma loja que eu compro a ração dos meus cachorros, né? Eu compro as rações lá, coleirinha, bonitinha. E quando eu esqueço de comprar essa ração dos meus cachorros, eu fico muito triste, me culpando demais, né? Então, todas as vezes que eles colocam assim nos status do WhatsApp, olha, não esqueça a ração do seu cachorro. Quando eles colocam assim essa frase nos status, eu logo falei, meu Deus, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se minha ração tá acabando. Então, ou seja, é uma dor que eu sinto. Se eu esqueço a ração dos meus cachorros, eu logo fico sentida com isso. Então, esse fornecedor de ração, ele tá sempre colocando esse tipo de mensagem nos status dele. Ou seja, eu volta e meia estou olhando os status e vejo essa mensagem, logo lembro. Então, qual é a dor do seu cliente hoje? Né? Ou qual é o sonho? Por exemplo, teve uma vez que eu comprei uma coleira pro Márcio, muito bonitinha, porque a dele já estava soltando. Ou seja, era um sonho que eu tinha, né? Despertou esse sonho, esse desejo de comprar uma coleira nova. Mas esse fornecedor, ele está sempre me lembrando. Entendeu? Então, ele está sempre se conectando comigo. Logo, quando eu penso em comprar ração, em comprar coisa, eu lembro de quem? Eu lembro desse rapaz que vende, porque eu me conecto com ele, porque ele cura a minha dor, né? No caso, eu esquecer a ração do meu cachorro. Gente, olha, eu me conecto tanto com essa loja de ração, por isso que eu quero trazer como exemplo. Por quê? Remédio para pulgas. Gente, eu esqueço. Então, esse rapaz, ele tá sempre colocando ou fazendo vídeo, seu cachorrinho não venceu, não tá na hora de olhar lá para ver se venceu o remedinho de pulga, não? Para ver se venceu o remedinho de carrapato? Ou seja, ele está sempre mostrando para mim algo que eu preciso, né? Uma dor que eu tenho, que eu não gosto de ver meus bichos com carrapato ou com pulga. Isso aí já venceu o prazo, né? Porque geralmente é 3 meses, esses remedinhos Bravecto, né? Não tô fazendo propaganda não, mas é só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, tem um tempo, um intervalo, né, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Aqui em casa é de 3 em 3 meses. Então, gente, ele tá sempre o quê? Olhando para uma dor que eu tenho, né, que eu sinto quando vejo uma pulga ou quando eu deixo de comprar a raçãozinha dos meus cachorros, eu me sinto péssima, né? Parece que eu deixei um filho sem comer. Então, é uma dor que eu tenho. Então, a maneira que você tem de se conectar com o seu cliente é você pesquisar 10, né? Eu sugiro você pegar um papel e uma caneta, selecionar 10 dores que seu cliente tem. Por exemplo, fim de semana, né? Tem uma pessoa aqui que tem uma padaria. Um fim de semana, se eu recebo uma visita, lembrar de um pãozinho que eu preciso ter, ou lembrar de uma torradinha que eu preciso ter para servir uma sopa, alguma coisa assim. Ou seja,
Ela está sempre ativando aqui em mim uma dor que eu posso, porque é prático, você já tem em casa. Né? Você tem em casa uma torrada para você oferecer para sua visita, né? Para comer um pouquinho com uma sopa ou alguma coisa. Ou seja, eles estão sempre mostrando para mim nos status ou nos stories, né? Estão sempre mostrando para mim uma dor que eu tenho, né? Ou uma facilidade, né? Eles trazem para mim uma facilidade, ou seja, estão sempre ativando em mim, né, algo que eu preciso. Então, para você conectar com o seu cliente, você tem que sempre perceber a dor que esse cliente tem. Qual é a dor que esse cliente tem? Outra situação aqui que eu fico passando mal é quando as minhas unhas estão descascando. Quando começa a sair o esmalte, eu fico numa agonia, ou seja, eu preciso correr para fazer minhas unhas. É uma dor que eu tenho, é uma dor que eu sinto. Né? Hidratação no cabelo. Às vezes esquecemos, né? Então, ou seja, essa pessoa está sempre lembrando de uma dor que eu tenho, né? Para que eu a procure. Então, você tem que perceber o seguinte: qual é a dor do seu cliente hoje? Para que você consiga conectar com ele e solucionar um problema que ele pode ter futuramente. Por exemplo, fazer uma live com as unhas descascando, ou ir a uma festa ou um shopping com as unhas feias, né? Ou usar, olha que legal, esses dias, não foi esses dias não, tem mais ou menos um mês, mais ou menos, uma manicure, né? Uma amiga minha manicure, ela lembrou de uma havaiana, ela colocou o pezinho dela com uma havaiana branco e as unhas feitas. E um outro pé com as unhas sem fazer. Gente, olha isso. Olha o marketing dessa pessoa. Porque para você se conectar, você precisa gerar um interesse, né? Gerar um interesse no seu cliente, de querer comprar o seu produto, de querer o seu produto. Então, qual o interesse que você está gerando? E aqui eu não estou falando não estou ensinando para vocês o marketing, mas o marketing hoje é necessário. Gente, o mundo hoje está no digital, né? Eu não ensino marketing, mas eu acho que essa mentalidade vocês precisam ter. O mundo está no digital. Antigamente, né, tinha muito aqueles outdoor, panfleto na rua. Agora me diga se vocês estão vendo esse outdoor ou se tem alguém olhando para eles. Sabe? Eu fui me consultar numa clínica não tem muito tempo, que nessa clínica tinha uns televisores bem grandões, passando umas propagandas, bem bonito, sabe? Aquela TV bem digital mesmo, com aquela imagem bem show. Tá. Tinha alguém olhando para a televisão? Não tinha ninguém olhando para a televisão. As pessoas estavam olhando para o quê? Para o celular. Ou seja, sua conexão precisa estar no digital. E não precisa ir muito longe, não. Nos seus status do WhatsApp, você coloca ali, ó, a necessidade do seu cliente, grava um videozinho com a necessidade do seu cliente. Olha, não esquece disso aqui não. Fim de semana tá chegando, não esqueça dos descartáveis. Por quê? Senão você vai estragar suas unhas. Gente, facilita o tempo. O descartável vai facilitar seu tempo, ou seja, tá sempre olhando a dor do seu cliente. Tá sempre se conectando com a dor do seu cliente. Essa minha amiga aqui que tem um descartável, ela tá praticando os exercícios, né? Que eu venho passando para ela. Ou seja, aumentou as vendas dela. Porque ela se conectou com os seus clientes da maneira da maneira na dor. O guardanapo. Gente, quem não esquece de comprar o danado guardanapo? Me diga, conta aí. Sempre estamos esquecendo, né? Um papel laminado. Sempre estamos esquecendo de quê? Fez um aniversário, né? Agora o povo tá mais em casa. Fez um aniversário, colocar um enfeite, né? Uma bolinha. Olha, não esquece. Ou seja, ela aprendeu a olhar para o seu cliente de uma maneira mais solucionar, né? De uma maneira que ela vai o quê? Solucionar as dores do seu cliente. Então, essa conexão, para você se conectar com o seu cliente,
Ou você vai falar das dores que ele pode sentir caso não compre o seu produto, ou dos sonhos. Por exemplo, quando vocês sabem que eu conto aqui que eu fui sacoleira, né? Eu colocava minhas roupas assim na mala do carro e saí e não tinha hora para voltar. Muitas das dores dos meus clientes era o quê? Blusa com alça fina, onde parecia o sutiã. Ou seja, era uma dor que o meu avatar, minha persona, meu cliente ideal, né? Avatar chama muito no marketing, mas eu gosto muito de falar o cliente ideal, que eu acho que fica mais objetivo. Uma das dores do meu cliente ideal, da minha cliente ideal, era usar blusas, queria usar aquelas basiquinhas, né? Aquelas camisetinhas basiquinhas, porém aparecia o sutiã. Logo, esses modelos básicos teria que ter uma alcinha maior, né? Ou seja, sempre quando eu ia fazer a propaganda, né, da minha mercadoria, eu sempre falava, olha, esconde o seu sutiã. E isso era a chave para uma boa venda. Isso era a chave para a pessoa, me dá aqui que eu preciso de uma blusa básica para usar com uma calça estampada e eu amo essas camisetas básicas e não dá para usar camiseta parecendo sutiã. Entende? Eu me conectei com a dor do meu cliente, logo fiz uma venda, né? E isso acontecia várias vezes. Por isso que eu acho interessante vocês sempre escreverem o seu cliente ideal. Escrevam quem é o seu cliente ideal, mesmo que apareça, né, homem, outras idades, mas vocês precisam ter em mente o seu cliente ideal para que você sempre faça a sua propaganda, o seu marketing, tanto nos status, tanto nos stories, tanto no... gente, tá no digital, né? Não adianta eu ficar falando pra vocês aqui que faz propaganda no outdoor que não vai rolar. Ninguém tá olhando pro outdoor que passa na rua. Gente, é esse o nome mesmo? Eu acho que sim. Ninguém tá olhando pra letreiro. Pronto, ficou mais fácil. Letreiro que passa na rua, ninguém está olhando pra ali. E olha... sempre num sinal tem esses letreiros enormes, né? Que passa assim, luminosos, aqueles letreiros lindos, né? Até no sinal, o motorista, quando para, ele pega o telefone. Então, essa mentalidade vocês precisam entender. Precisa ter um marketing. O seu negócio precisa ter um marketing, né? Precisa ter. E olha, não precisa ter, eu preciso fazer... curso, não, gente. Vocês precisam entender o mínimo da ferramenta. O que vocês precisam é se conectar com o seu cliente, para quando ele lembrar de um produto, ele nem lembrar do produto, mas lembrar de você. Eu lembro da Marilyn porque ela tem uma padaria e ela tá sempre falando, gente, dicas para um cafezinho da tarde, dica para aquele bolinho se você vai receber uma visita, dicas para uma torradinha, né, com um patezinho gostoso, né? Ou seja, eu tô sempre me conectando com o meu cliente de uma maneira que, quando ele lembrar que vai receber uma visita, ele vai lembrar, a Marilyn vende. É por isso que eu não gosto muito de ensinar muito aqui, né? Eu falo muito a respeito só foto. Não, gente, olha, simples, básico, coloca uma maquiagem, usa o filtro aqui do Instagram, tá cheio de filtro isso aqui. Filtro que não acaba mais, rouba filtro dos outros, mas façam uns stories do seu produto, se conecta com o seu cliente, né? Para você se conectar e vender mais. Então, essa mentalidade de empreendedora. Então, de que maneira? Eu preciso me conectar com o meu cliente. Se você levantar alguma ideia diferente, me conta aqui. Se não for o marketing, eu quero saber. Se não for, se tem outra maneira de se conectar com o seu cliente. Se não for pelo stories, WhatsApp, status do WhatsApp, que eu acho que as pessoas estão esquecendo de deixar a sua propaganda nos status, né? Hoje eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de roupa e eu assisti os status dela porque eu fico bem, bem feliz quando eu dou uma dica para uma pessoa e a pessoa faz aquilo, pratica, né? E hoje eu fui ver os status dela, tava lá ela fazendo um pequeno vídeo, né? Com um vestido que não era vestido, era um macaquinho, mas se ela só tirasse a foto,
Eu não ia nunca imaginar que aquilo seria um macaquinho. Não, ela fez um pequeno vídeo, uma coisinha simples que ficou lindo, delicado. Olha a conexão que ela está tendo com o seu cliente. Ela nem colocou no Instagram, nem no Facebook. Ela fez nos status mesmo. E se conecta. Ela fala, Marilyn, as pessoas entram em contato direto comigo. Aumentou minha venda. Porque as pessoas realmente estão esquecendo que a propaganda não precisa ir muito longe. O seu marketing não precisa ir muito longe. Pega os seus status. Ah, Marilyn, mas eu tenho vergonha. Eu sempre coloco uma caixinha nos meus stories, né? E as pessoas estão sempre, como que eu faço, Marilyn? Eu não consigo gravar. E assim, gente, vocês precisam mesmo destravar isso aí. Eu contei esses dias uma experiência que eu tive de meu primeiro stories, né? Eu gravei andando, né? Foi uma maneira mais prática que eu encontrei para gravar o primeiro stories. Eu fiquei muito nervosa, eu tremia igual um vara verde e eu gravei, desliguei meu telefone e saí correndo. Só peguei o telefone depois de uma hora, 30 minutos, não lembro o tempo, gente. Sou péssima assim para lembrar tempo. Mas só foi, eu peguei depois de um tempinho e aquilo, sabe, fluiu, né? Teve várias visualizações. Então, se você está travado, né? Eu não consigo gravar status, stories, grava e sai correndo. Sabe por quê? Eu não sugiro você gravar e olhar, porque você vai estar sempre se julgando. Ai, minha sobrancelha está sem fazer. Ah, eu estou não sei o que, eu estou com uma olheira hoje. Você vai estar sempre vendo um defeito em você, né? Claro, gente, que ninguém vai aparecer aqui, né, sem uma maquiagem, sem um batonzinho, sem as unhas, né? A gente precisa ter aparência. Lembra que eu ensino o quê? Ser para ter. Se você quer ser uma mulher de negócio, uma empreendedora de sucesso, você precisa ser para ter isso aí, né? Então, ou seja, a lei da atração fala o quê? Ser para ter. Então, logo eu não vou aparecer nos meus status, nos meus stories de qualquer maneira, né? Eu preciso estar me sentindo bem. Até porque a sua autoestima, né? Esse negócio de gravar e às vezes você não se sente bem, é mais questão de autoestima. Então, se cuida um pouquinho, vai lá, faça uma sobrancelha, faça uma maquiagem, usa o filtro, tá tudo bem, todo mundo usa filtro, porque você não vai usar? Todo mundo usa filtro. Copia o filtro do outro e vai lá. Não precisa, eu preciso comprar um curso. Não, você precisa ter as ferramentas básicas, aprender para você dar início, depois você compra, né? É sempre bom o aprendizado, gente. É sempre necessário. Para quem tem negócio, então, é sempre necessário estar estudando. Não acho que você vai chegar já fazendo milhões, eu não sei o quê, e não estudar, não se aprimorar, não estudar sobre o seu produto, sobre o seu negócio, né? Você precisa estar fazendo aquilo de novo, de novo, de novo. Tá sempre tendo as ações necessárias, sabe? Para que você alavanque, né? E quando essa questão de dor e sonho, né? Um exemplo legal que eu quero trazer também, que eu acho que vocês vão entender, né? Quando eu estou com uma dorzinha de cabeça, né? Um desconforto, uma cólica, alguma coisa assim, eu penso em quê? Eu penso em tomar uma medicação. Logo eu penso numa farmácia, né? Ou seja, é automático. Você precisa se conectar tanto com o seu cliente, quando ele lembrar de um descartável ou sentir uma fomezinha, você precisa ter essa conexão tão profunda com o seu cliente, que quando ele lembrar, ele vai lembrar logo de você. Eu sei que aquela pessoa vende. Eu vi ela fazendo um pãozinho, ela postou umas fotos bem legais. E aniversário do meu filho, eu vou comprar com essa menina de bolo. Olha, ela faz um bolo recheado, quando ela parte assim, ó. Vou na praia, vou lembrar, vou usar aquela minha havaianazinha branquinha com a minha unha feitinha. Logo eu vou lembrar da manicure, porque ela postou uma foto que um pé tava com a unha feita e o outro não, gente. Ou seja, você sempre buscar a dor do seu cliente, tá? E se você tiver algo para me apresentar, né, de uma maneira para se conectar, que não seja aqui, ó, nesse danado do telefone, você pode me dizer, porque eu vou ficar super curiosa, tá? Então,
conectar, né? O tema da nossa live, como me conectar com o meu cliente. Dores e sonho. Vai perder um tempinho, sentar e entender o seu produto, porque quem entende do seu produto é você. Então, quem sabe melhor do seu produto é você. Então, você pega, ó, começa a escrever as dores e os sonhos, né? Eu costumo ir numa loja que vende umas vassouras enormes. Eu gosto das coisas assim muito grandes, as vassouras para passar pano, né? Aquele pano que vem, aquele pano, eu não sei, mob, eu acho que é isso. Grande, então eu gosto sempre de ir numa fabricazinha que vende, né? E sempre quando eu chego lá, essa vendedora, ela tá sempre me mostrando tudo, porque eu esqueço de algumas coisas, né? Ou seja, olha, leva isso aqui, que isso aqui vai te ajudar a ter mais facilidade para limpar a sua casa, né? Porque cachorro, gente, eu tenho cachorro e gato, é um negócio de cão e gato dentro de casa, ou seja, tem que estar sempre passando um paninho extra, né? Um produtozinho para bactéria, né? Para um desinfetante voltado para bactericida, né? Para tirar um pouquinho do cheiro, né? E ter mais o ambiente mais limpinho. Ou seja, quando eu chego nessa loja, eu acho legal a vendedora, que ela tá sempre mostrando uma dor que eu tenho, de uma maneira que o produto dela oferece. Então, assim, essa vassoura, você vai varrer mais os cantinhos, ou seja, leva esse cabo para colocar o seu espanador. Ela tá sempre lembrando, por mais que a gente tenha alguém que arrume a nossa casa, né? Nós, como mulheres, tá sempre ajeitando um pouquinho, e o outro a gente tá sempre pegando numa vassoura e um pano, querendo fazer o melhor, né? A nossa casa, eu preciso zelar pelo meu ambiente, né? Então, o interessante dessa vendedora é que ela tá sempre, todos os atendimentos que eu faço, né? Todas as vezes que eu vou até a loja até essa fábrica, né? Até essa distribuidora, eles estão sempre, eu sempre trago para minha casa produtos que eu ainda não tinha, né? Novidades, mas eles vendem de uma maneira que está sempre o quê? Se conectando com uma dor que eu tenho, ou de um sonho, de fazer aquilo com mais rapidez, com mais facilidade, coisa que não vai estragar minhas unhas, né? Coisa que não vai estragar o meu piso. Então, assim, tá sempre me conectando com uma dor que eu tenho e com um sonho que eu tenho de não estragar minhas unhas, de não estragar meu piso, né? Então, gente, essa é a maneira que eu tenho, né? Para mostrar para vocês como vocês se conectarem com o seu cliente e destravar o seu negócio e vender mais, tá bom? Não precisa mas agora eu não quero gravar stories, não sei o que, não consigo gravar stories. Começa nos status do seu WhatsApp, né? Começa nos seus status, tá? Faça um pequeno vídeo, faça uma pequena propaganda, faça um antes e um depois que seu produto oferece, né? Qual a dor que seu produto cura? Qual o remédio que você tem? Né? Qual o remédio que você tem quem faz sobrancelha, quem faz cílios? Gente, não esquece de colocar um cílio, né? Olha o olhar como fica diferente, né? Então, assim, tem uma menina também que ensina a colocar cílios, né? Então, olha como o olhar fica diferente, você se torna outra mulher. E, gente, olha, essas coisas funcionam tanto porque nós, mulheres, sempre sentimos a necessidade de se sentir melhor. Há pouco, né, eu ia fazer essa live sem esse colar. Então, eu estava aqui, já olhando, já me preparando para a live, eu estava sem colar e eu pensei, olha, está faltando alguma coisa aqui. Logo eu fui, um colar. Ou seja, quem vende, né, bijuteria, você está sempre mostrando uma dor que eu tenho, porque se eu não tivesse um colar que combinasse aqui, ficou sem graça. Então, mostra sempre para o seu cliente como fica melhor com um colar, né, ou um brinco, olha como fica melhor com as unhas feitas, né? Olha como fica melhor com uma pulseira legal, né? Eu tenho certeza que com essa dica, né, com esse processo de venda, você vai vender mais e destravar esse negócio aí, tá bom? Um beijo, eu espero muito ter ajudado e até a próxima.